Olá! Seja bem-vinda a mais uma edição do IFB no Ar. Eu me chamo Amanda Silva e hoje vamos conhecer, juntos, mais uma experiência bem-sucedida de integração e de interdisciplinaridade na educação profissional, realizada aqui no Instituto Federal de Brasília, e que uniu dois universos bem distintos, a moda e a gastronomia. No episódio de hoje, vamos falar sobre o Projeto Integrador, um trabalho de ensino, pesquisa e extensão que uniu professores e estudantes das áreas de vestuário do IFB Campus Taguatinga e gastronomia do IFB Campus Riacho Fundo, que resultou na criação de domas. Mas você sabe o que é o Projeto Integrador? O Projeto Integrador, então, foi uma proposta de quebra de paradigma de ensino, né? Então, a gente tem um ensino tradicional, que é o professor no quadro e os alunos repetindo, né? Só consumindo as informações e, às vezes, executando, né, alguma atividade que é mais focada no individual. E o Projeto Integrador, a gente quis trazer uma ruptura com esse modelo de ensino. E sim, trabalhar em grupo e trabalhar por resolução de problemas. Então, que a gente desse os problemas, que a gente desse projetos, desafios para que eles pudessem entregar resultados, só que em grupo, né? E aí, na época, era pandemia e a gente estava numa modalidade remota, né? Então, tinha mais essa camada de desafio, então, né? Um aluno trabalhando de maneira integrada, não só com as disciplinas da área, mas com cursos, né, de outros campi dentro do IFB, a gente percebe que esse aluno ele consegue ampliar a visão da atuação profissional dele. E todas essas disciplinas, esses conteúdos, eles se conversam. Porque o objetivo fim é a produção de uma peça de vestuário. Então não se inicia um processo de concepção dessa peça de vestuário sem antes ter a parte da criação, de vislumbrar que modelo, para quem eu estou fazendo essa peça. E aí a gente enfrentou vários desafios, então não foi fácil. Primeiramente porque os nossos alunos eles não tinham essa cultura de interagir entre si, eles não tinham a cultura de comunicar, se comunicar dentro de uma equipe. Então, nesse momento, a gente viu várias lacunas atitudinais, né? Então, quando a gente fala de ensino, nós não só temos o conhecimento técnico, nós temos que são as competências, né? O saber ser, o saber conhecer, então o conhecimento técnico em si, e o saber fazer, que é a ação, né? O fazer mesmo. Quando o assunto é vestuário e design de moda, logo pensamos nos grandes desfiles de roupas, sapatos e bolsas, não é mesmo? E você deve estar se perguntando, mas o que isso tudo tem a ver com a gastronomia? Pois saiba que a gastronomia vai muito além do alimento. O doma, que é a tradicional vestimenta dos chefes de cozinha, possui características funcionais que auxiliam muito o profissional da área de alimentos no desempenho de suas funções. Os estudantes de vestuário estudaram a criação do doma devido à sua complexidade, que inclui técnicas e pesquisa. Além disso, a compreensão da sua importância para a área. Um dos últimos que foram as domas, a gente já expandiu mais ainda. Por quê? Porque as domas, a gente trouxe um produto de necessidade real. Tipo assim, né? Já não era mais assim uma coisa muito assim, vamos criar. Não, era uma coisa assim, vamos desenvolver um produto funcional, que tem, tipo assim, tem um papel na realidade, que realmente tem uma demanda para ser produzido. Então, os nossos alunos... e inclusive isso vai de encontro com o perfil de formação daqui, né? Então nossos alunos iam sair daqui, com o que eles vão trabalhar? Eles podem, sei lá, trabalhar ser uma confecção de uniformes, né? Então é um dos nichos, dos ramos que eles poderiam trabalhar. E aí foi muito rico, porque a gente foi então desenvolver uma aprendizagem baseada no problema, né? Em resolução de problema, só que um problema da vida real. Então nós fomos até o Riacho Fundo, nós tivemos uma aula com a professora só para explicar
o que é a doma, a história dela, o que eles fazem na cozinha, quais são os instrumentos que eles manuseiam, quais são os movimentos que eles precisam fazer, então essa parte ergonômica, né? Focada no profissional. A integração para acontecer de verdade, para o Riacho Fundo sentir parte do projeto, nós tivemos a ideia de ir até o Riacho Fundo. A gente ficou, né, teve uma aula de relação à hierarquia, da mobilidade, quais são as mobilidades, né, necessárias para uma pessoa que trabalha dentro da cozinha e que usa uma vestimenta dessa. Os tecidos mais apropriados, ou seja, a composição desses tecidos, né, de roupa, de material sintético, de material natural. Esse foi um desafio, né, porque é um projeto cheio de restrições, mas as restrições, elas são, na verdade, o que a gente pensa às vezes que são negativas, são positivas, né? Então, porque se você pode criar tudo, então, tipo, sai tudo. Você precisa de uma restrição, você precisa de um campo de limitação para você poder, né, trabalhar a criatividade. Então, a gente pegou esses elementos, a gente tirou essas dúvidas e na parte criativa, elas fizeram a exploração de imagens, de conceitos, então modelagem também, a questão dos recortes, se vocês observarem as domas também tem muita questão dos recortes, a variação dos recortes, os tipos de botão, então a criação ela foi muito para esse lado mais sutil, digamos assim. A doma geralmente é vista como o carro-chefe, né, do chefe de cozinha e ela não tem nada a ver, não tem uma relação com isso. A doma é o que a gente chama de equipamento de proteção individual. É onde a gente se protege contra acidentes, possíveis acidentes que possam acontecer dentro do espaço do laboratório de uma cozinha profissional ou de uma cozinha de um bar ou de um restaurante. Então, é um equipamento extremamente importante para prevenir queimaduras, se verter alguma coisa quente sobre o cozinheiro, ou o chefe de cozinha, ou auxiliar de cozinha, ou aqui no nosso caso sobre o aluno. Então, quando a gente trabalha para confeccionar uma doma, a gente não pode pensar só no design. A gente tem que pensar em como esse equipamento que foi feito para que a gente use seja útil em situações de emergência. O IFB é educação pública, gratuita e de qualidade. Aqui também se faz ciência, tecnologia e pesquisa. O Instituto se conecta nas mudanças e para isso está nas redes sociais. Você conhece o Instagram, o Facebook, o canal no YouTube e o Twitter oficial do IFB? Vem conhecer! O perfil IF Brasília no Instagram tem conteúdo diariamente. São vídeos e imagens com notícias, além de ser um espaço para levar esclarecimentos sobre as publicações dos campi. Siga e faça parte dessa rede. No Facebook, procure por IF Brasília e curta para ter mais uma fonte de informação. Caso você seja dos que preferem o Twitter, o IFB também marca presença nessa rede. Siga o perfil IFB Notícias e acompanhe tudo! O IFB está presente também no YouTube através do canal TV IFB. Tem lives e vídeos com conteúdos diversos que vão acrescentar no seu desenvolvimento. Inscreva-se no canal e aproveite este mundo de informação. Você acabou de conhecer as redes sociais oficiais do IFB. Não perca tempo e acompanhe, além de curtir o conteúdo e compartilhar com seus amigos e familiares. Vamos nos conectar?
Os dolmans são realmente muito importantes para os profissionais da gastronomia. Você já sabia de tudo isso? E como será que foi para a equipe de vestuário sair da sala de aula convencional e colocar em prática todo o seu conhecimento teórico? Bom, vamos deixar que eles mesmos nos contem, né? Com um projeto como é que se diz? Que a gente não tinha um conhecimento, a partir do momento que ela passou para a gente foi estudar. Tudo como que se fazia, todos os desenhos, todo o movimento. Então, assim, foi uma criação bem um pouco demorada, porque até a gente fazer tudo isso aí, para chegar onde chegou, foi bem, assim, difícil para a gente que não tinha conhecimento nessa área, né? Assim, foi... É como... Tem aquele meme, bum, bum, da cabeça assim abrindo, você vê como é que é. Porque a gente vê no dia a dia não, quando a gente sai, vê assim uma doma e vê, nossa, que um uniforme qualquer. A gente destrinchando, vendo como é que tem que ser, o tecido específico, que não pode ser qualquer tipo de tecido, como é feito o modelo e tudo mais, o botão é interessante, foi muito enriquecedor. É teste, depois de teste, você faz uma vez e você demora horas para fazer aquela modelagem. E depois a prototipagem não dá certo, você tem que voltar. Isso tem que ter muita paciência. E então eu nunca tinha tido esse contacto com as exigências de uma roupa profissional. E é diferente construir uma roupa profissional para uma roupa social, vamos dizer assim. Porque ela exige certo tipo de componentes nas quais nós nunca tínhamos pensado. Teve intrigas, mas no final saiu esse produto e foi muito bom aprender com outras pessoas. Foi difícil, mas foi bom. Todo lugar tem problemas, nós não encontramos nada assim perfeito. Mas eu realmente acho que isso acaba por ser bom, porque isso permite todo mundo crescer. Se nós soubermos aproveitar essas oportunidades, né? E sim, eu gostei muito de trabalhar, teve momentos difíceis. É um curso para adultos, não é um curso para crianças, então é muito bom ter essa independência. E um adulto faz isso, o adulto procura, pesquisa e quando precisa de ajuda, né? O bom profissional é esse, né? Quando precisa de ajuda, vai pedir. Começando tudo pela modelagem, né? Que a gente teve que fazer todas as modelagens, testar, fazer protótipo. A gente fez o protótipo, né, para ver onde foi que a gente ganhou no protótipo para passar diretamente para fazer a doma. Aí eu fiz o avental de 2, pode usar dos dois lados, se sujar, como é o mesmo caso da doma. Sujou, vira para o outro lado, tem o outro bolso também. Então, assim, eu fiz pensando toda na situação de manuseio e também na hora de uma apresentação, que eles sempre fazem a apresentação, né, das coisas que eles vão fazer alimento, aí não dá tempo de trocar de roupa, ele só vira e troca, né? Vira de um lado para o outro, veste. O avental também pode fazer a mesma coisa e aí faz uma apresentação bem limpa e bem apresentada, né? Eu pensava, estar numa cozinha, o ideal é ter uma manga curta, né? Porque deve ser um calor horrível. Nós devemos correr de um lado para o outro e então melhor deve ser uma manga curta. E eu descobri que não, que eles preferem uma manga 3/4, porque por um lado uma manga comprida vai cair na comida, não é? Vai estar demasiado próximo da comida e por outro lado ela acaba que protege, não é? Uma manga meio 4 vai proteger mais o braço do que uma manga curta. Eu achei isso muito interessante, por exemplo, essas exigências. Além de a gente conhecer as outras pessoas do nosso curso, a gente vê como funciona uma empresa, assim, entre aspas. Porque são diversos setores trabalhando para um produto só. Foi muito enriquecedor a gente saber como é que é em uma empresa. Como é que poderia ser em uma empresa, né? O projeto integrador conseguiu unir duas áreas de conhecimento do IFB, como o vestuário e a gastronomia. E isso resultou em muitas experiências que fazem toda a diferença na vida dos estudantes. Agora, imagina só como deve ter sido interessante para os estudantes de gastronomia experimentar, testar e usar os dolmans dentro da sala de aula. Um momento e tanto, mas será que eles gostaram dos dolmans? Vamos ouvir o que eles acharam. O
que a gente usou hoje tem botões. Esse botão, em caso de pegar fogo, em caso de emergência, você rasga. Então, ela tem os botõezinhos. Então, em situação de emergência, eu consigo rasgá-lo. Se fosse um feixe, né, de zíper, a minha força não seria o suficiente para arrebentá-lo. Então, é muito melhor que a gente use como que foi apresentado hoje de botãozinho. Então, acho que o que mais me chama atenção no trabalho é em relação ao tingimento, né, daquela calça amarela que foi tingida, né, e os respiradores atrás. Tem um, inclusive, que tem, eu acho que 2. Geralmente usa-se no meio central a coluna vertebral, né? Mas um deles tem 2 respiradorzinhos. Isso pra gente que trabalha dentro do laboratório é muito interessante, porque faz calor. Então, quanto mais espaço a gente tiver para respirar, o corpo respirar, pra gente é mais interessante. Eu me senti bem confortável usando a doma. Eu acho que se for para especificar, eu diria que eu gostei muito do tecido. Eu gostei muito do jeito que ela encaixa no corpo. E eu também achei muito bonita. Eu gostei muito da cor, assim, dos diferenciais dela. Eu nunca tinha visto doma com bolsa aqui do lado, assim. Eu gostei mais que ela se ajusta mais ao corpo, né? As que eu usei normalmente fica mais folgada, dependendo, né? Ela ajustou muito mais a cintura. No caso, eu notei que ela é bem mais confortável quando você está se mexendo. E, assim, no corpo também. Porque, às vezes, as domas que eu vejo as outras pessoas usarem, às vezes parece que te deixa meio travado. Ou então que você precisa constantemente estar meio, sabe, tenso. E também que, como eu uso avental, normalmente não tem essa pecinha pra ajustar, e aí eu tenho que fazer um nó. Eu achei muito melhor. Eu acho que eu senti muito mais profissional usando a doma, ficou muito melhor assim na cozinha. Gostei muito de usar ela. As domas estão aprovadas porque elas são muito bonitas e muito confortáveis de se usar. Não, mais que aprovadas, eu gostei muito. E o resultado de uma parceria assim merecia uma apresentação à altura. Vamos conhecer as peças produzidas? O resultado do envolvimento dos estudantes em projetos assim gera indivíduos com maior capacidade de inovação, produção de novos conhecimentos e segurança para atuar no mundo do trabalho. E quem volta para falar um pouco mais sobre isso é a egressa Filipa Cordeiro, que logo após participar do projeto integrador, conquistou uma oportunidade de emprego. Então, eu sou assistente de modelista agora, neste momento. Eu trabalho na Patrícia Bonaldi, na Noda. Isso foi o que eu senti que mais me trouxe, né? É porque quando a gente trabalha em grupo, e num grupo como esse, e com uma demanda de um cliente, nós temos que saber ouvir e conversar e trabalhar em equipe. E trazer isso para o mundo real, né? Isso prepara-nos para o mundo do trabalho real. E eu acho que foi isso que trouxe, assim, mais. Porque eu por acaso, tive a sorte de estar a trabalhar numa empresa em que, pelo menos a área onde eu trabalho, todo mundo é muito generoso e sabe, tem muito bom ambiente. Então, eu encontrei isso aqui também, né? Essa colaboração entre toda a gente. Uma coisa que me ajudou muito com o projeto integrador foi entender como é que uma dada fibra funciona. Claro que eu trabalho num segmento totalmente diferente da demanda da doma, né? Eu trabalho no mercado de moda festa, né? Então não tem nada a ver com a doma, mas também tem toda uma exigência de como é que aquela roupa fica no corpo, porque são roupas muito decotadas, né?
Então, por exemplo, será que esta pessoa vai ter mobilidade? Que acabamento é que nós podemos pôr aqui? Sabes? Então, fazer toda essa experiência, entender que tem todo um caminho até nós chegarmos ao processo final. Abriu a oportunidade do IFB, eu fui para o IFB. Quando eu terminei o IFB, a parte curricular, logo a seguir eu consegui esse emprego, que para mim é um projeto futuro também, porque eu estou ali para aprender, eu estou a aprender exatamente como é que é uma grande indústria, como funciona uma grande indústria, não tinha ideia de como é que era. Então, uma indústria que trabalha com a China, que trabalha com os Estados Unidos, então é um know-how que eu estou a ganhar agora. Neste momento eu estou muito feliz e eu espero continuar. É claro que eu tenho projetos de futuro, eu tenho projetos sim de ter uma marca, mas vamos ver onde é que dá. Eu tive muita sorte na parte do vestuário, porque eu fui acompanhada desde o início, como hobby, até agora, e continuo a ser na empresa onde eu trabalho agora, muito bem acompanhada por muito bons profissionais que estão interessados no crescimento daquela outra pessoa. E isso é muito bom, contar com a generosidade do outro. Hoje em dia eu fico muito feliz, assim, falando da parte pessoal, porque a maneira como eu vejo eles aprenderem foi a maneira que eu fui ensinada e como é o meu raciocínio quando eu vou desenvolver um projeto. E aí eu vejo esse raciocínio florescer neles, eu vejo que os resultados, não só o resultado físico da peça em si, né? Não só o resultado técnico, mas o resultado de apropriação mesmo dos conhecimentos estão sendo mais profundos nos alunos. Isso me traz muita felicidade. Orgulho! Eu fico muito orgulhosa deles, né? Eu gosto de vê-los participando da vida do campus, saindo um pouco desse espaço, sala de aula, eu acho legal. E para eles, o que é mais importante é essa interação, de se sentir importante dentro da construção de algo que eles esperam para eles, né? Então a Doma é como se fosse um troféu, digamos assim. Mas é uma sensação de orgulho de trabalho realizado. E aí, o que você achou? E pensar que tudo o que vimos é resultado de apenas um dentre tantos outros projetos que acontecem aqui, no Instituto Federal de Brasília. Fique atento aos próximos episódios e conheça muito mais. Acompanhe as notícias do IFB no nosso portal ifb.edu.br. Nos siga nas redes sociais que estão aparecendo na tela. Por lá, além de ficar por dentro das novidades sobre os cursos e vagas abertos, você também pode interagir com a gente e tirar as suas dúvidas. E com esse convite, nos despedimos. Gostou deste episódio do IFB no ar? Você pode revê-lo e também todos os programas anteriores em nosso canal no YouTube. Até a próxima!